como você está? Glória a Deus por mais um dia, glória a Deus por mais uma celebração. Nós estamos aqui online, você na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, e eu aqui junto com você, todos nós unidos como igreja, cada um no seu lugar, mas conectados como corpo de Cristo. Mais uma celebração, mais um domingo, mais uma oportunidade para louvarmos, para orarmos, para refletirmos na palavra de Deus juntos, como igreja que somos. Vamos orar nesse dia. Quero convidar você para curvar a sua fronte, fechar os seus olhos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos colocar nossa vida diante dele logo nesse início de culto. Pai, no nome de Jesus, nós queremos entregar ao Senhor cada família que está nos assistindo nesse momento, cada situação, o ambiente onde estão, os relacionamentos em casa, os relacionamentos do trabalho, parentes que estão em outro país, ó Pai. Cuida, Senhor, de cada um, Pai. Cuida também de mim aqui com minha família, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a avançarmos na direção que o Senhor já tem definido no teu plano soberano, magnífico para cada um de nós. Deus, recebe os louvores, recebe, Senhor, a adoração que vamos prestar ao Senhor. Recebe as orações que estão sendo feitas, Senhor. Deus, vem com a tua força, Senhor, com o teu poder, estabelecendo um canal entre o teu trono da graça, Senhor, e aqui cada pessoa, Senhor, que está celebrando ao Senhor neste dia. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Assim como você está, eu quero convidar você a cantar, a louvar, a falar para o Senhor como Ele é importante para você, para a sua vida, para a sua família. Vamos louvar ao Senhor neste dia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te portas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te portas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te portas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aqui no capítulo 5 de Mateus. Hoje nós vamos conversar sobre a última bem-aventurança aqui, logo no início do capítulo 5 de Mateus. Mateus 5, nós estaremos lendo o versículo de número 10 a 12. 10 a 12. Já introduzimos várias vezes nas celebrações anteriores que Jesus estava aqui nesse Sermão do Monte falando para os seus discípulos. Comentamos que Jesus estava definindo, apresentando
como o seu reino funciona para os seus discípulos, era uma aula importante de alinhamento, e alguns consideram que era uma cerimônia ali de consagração dos discípulos de Jesus, aquela equipe que Jesus tinha escolhido e separado para estar com ele. Nós já expomos o texto aqui do Sermão do Monte, já falamos sobre os pobres ou humildes de espírito, já falamos sobre os que choram, já falamos sobre os mansos, já falamos sobre os que têm fome e sede de justiça, já falamos também aqui dos misericordiosos, dos limpos de coração ou coração puro, já falamos também dos que são pacificadores, precisam ser pacificadores, os que são chamados para ser discípulos de Jesus. Falamos esse versículo, expomos esse versículo na última celebração. E hoje nós vamos falar sobre bem-aventurado aqueles que são perseguidos. É o versículo de número 10. E eu gostaria de ler com você neste dia. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Há um consenso geral naqueles que estudam o Novo Testamento de que o versículo 10 ele não pode ser desassociado com o versículo 11 e 12. Então vamos ler também o 11 e o 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus irmãos, já tendo relatado, descrito uma lista de bem-aventuranças, o Senhor Jesus chega aqui no versículo de número 10, falando sobre perseguição. Falando sobre perseguição. Mas que coisa é essa? Que perseguição é essa? Que necessidade que os discípulos têm é essa de ouvirem esse discurso de Jesus dizendo: vocês serão perseguidos porque nada fizeram. Vocês nada fizeram de errado. Vocês não cometeram erro algum, mas serão perseguidos. Ou seja, serão perseguidos por conta da justiça. Eles não vão ser perseguidos por conta da injustiça, não vão ser perseguidos porque tomaram decisões erradas, não vão ser perseguidos porque se equivocaram, porque foram precipitados, porque trouxeram para si uma responsabilidade ao cometer algum engano, algum erro. Serão perseguidos por conta da justiça. É um paradoxo. Vai ser feliz ou vão ser felizes aqueles que foram perseguidos. Vão ser perseguidos porque nada fizeram. Mateus 10,16 vai dizer que nós não devemos atrair para nós nenhum sofrimento desnecessário. Quando se fala, precisamos ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Ou seja, não se enrole, não seja alguém que anda sem ter cuidado com as coisas que você faz, ou que decide, ou com sua palavra, ou com aquilo que você assina. 1 Pedro 4, de 15 a 16, vai dizer: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, ou por meio do nome de Cristo. O conceito de perseguição aqui que Jesus está falando é um conceito realmente de sofrimento. Os discípulos teriam que se preparar para algo que viria contra eles, algum poder, alguma autoridade que viria na direção deles para os destruírem.
Jesus não dá esse conselho ou fala que serão felizes, serão bem-aventurados, porque vão ser perseguidos, para que eles se preparem, deem combate bélico, militar, a esse tipo de perseguição. Não é isso que Jesus está falando aqui. O que Jesus está falando aqui é bem ao contrário. A perseguição fará parte da vida de vocês, como meus discípulos. O discípulo, o servo, o seguidor de Jesus, será perseguido, ou é perseguido, porque ele é uma pessoa diferente. Ele é perseguido porque ele não pertence a este mundo. Ele não pertence ao comportamento que a sociedade terrena deseja. Eles serão perseguidos por conta de boa conduta. Não é fanatismo ou uma atitude insana, desrespeitosa, que os farão ser perseguidos, mas por uma causa justa, por uma boa conduta. Algum tempo atrás escutei que aqui em nossa cidade, onde moramos, um determinado aluno, era aluno, estudante de uma escola que tinha uma nota muito baixa no conceito estadual. Mas aquele aluno desejava ser um aluno com boas notas, com uma boa média, com um bom desempenho. E desejando ser um bom aluno, um aluno que tirava notas elevadas, um aluno aplicado, ele foi censurado pela maioria dos alunos da escola, dizendo: você quer mudar de lado? Você agora quer ser alguém de excelência? Alguém que tem bons resultados? Para com isso, rapaz. Você tem que seguir no nosso grupo, do nosso jeito, caminhando como nós caminhamos. Ele foi censurado por desejar ter boas notas, por desejar ser um aluno de excelência. Jesus está dizendo para os seus discípulos para não ficarem preocupados quando a perseguição acontecer, porque eles nada fizeram de errado. Eles estavam simplesmente seguindo como discípulos de Jesus. É importante dizer que Jesus, ele nasce no meio de uma situação complexa na Palestina. Os romanos estavam ali, eu tenho falado sobre um pouco sobre a questão dos romanos. Eles estavam ali governando, sendo os dominadores de boa parte do mundo naquele momento. E na Palestina, os romanos estavam ali a todo momento de olho em grupos rebeldes que não aceitavam o seu domínio. E também se aliançaram com os religiosos. Eles fizeram isso sempre que chegaram em algum lugar, eles se aliançavam com o grupo ali que podia dominar o seu próprio povo, e eles fizeram uma parceria muito estreita com alguns líderes religiosos judeus. De maneira que, quando Jesus chega, lembrando que Jesus já nasce sendo perseguido, não é? Maria grávida já nasce sendo perseguida. Ela cuidando ali do nascimento de Jesus, com José, e tendo que tomar cuidado ali com Herodes. Jesus precisa fugir para o Egito com sua família. Os seus pais o levaram para o Egito. E Jesus nasce no meio dessa questão toda ali, dessa confusão na Palestina. No seu trabalho ministerial público, Jesus também enfrenta confrontos e discursos acalorados com os fariseus. E Jesus vai falar para os seus discípulos: vocês não se preocupem, porque serão perseguidos. Mas não é culpa de vocês. É simplesmente pelo caminho que vocês desejaram escolher ao meu lado. Eu não sei se tem algum diácono, presbítero, algum líder aqui me ouvindo nesse momento, nos assistindo, mas um diácono, um líder de igreja como você, ali em Atos 7, 53 a 60, foi o primeiro mártir.
É isso que nos fala sobre a vida de Estevão, a palavra do Senhor, no relatório que Lucas fez ali no livro de Atos. Foi o primeiro mártir, Estevão, porque estava falando a verdade, a realidade sobre Jesus Cristo, e decidiram apedrejá-lo, e ele foi apedrejado, e pediu que o Senhor não imputasse aquele erro, aquele pecado àquelas pessoas. Estevão é o primeiro personagem aí que foi perseguido. Obviamente, Jesus já tinha sido crucificado e ressurreto, foi o primeiro de todos ali, foi o próprio líder Jesus. Depois Estevão é apedrejado. Tiago, filho de Zebedeu, foi perseguido, preso, decapitado em Jerusalém, por ordem de Herodes Agripa. É assim que acontece em torno dos anos 42 e 44 após Cristo. Filipe de Betsaida, também um dos primeiros a ser chamados por Jesus, e depois ele trouxe Natanael dizendo, encontrei o Messias, também foi apedrejado. Ele teve seu ministério avançando ali para o lado da Frígia e foi apedrejado em Hierápolis. Esse foi Filipe de Betsaida. Tiago, filho de Alfeu, evangelizou na Palestina e no Egito. Ele foi martirizado com 99 anos no ano 62 da era cristã. A tradição diz que usaram um cacetete para feri-lo no crânio, de forma muito cruel. Barnabé, companheiro de viagem de Paulo, foi torturado e amarrado com uma corda, puxado pelo pescoço e queimado vivo. Marcos, que escreveu o Evangelho, que conhecemos como Evangelho de Marcos, escreveu com a ajuda de Pedro, conta-se que pagãos o arrastaram pela Alexandria, ao ponto de ser despedaçado. Simão Pedro, que disse, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, foi condenado à morte, morte de cruz por ordem de Nero, tendo pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser crucificado como Jesus. Paulo, que ao se converter, o Senhor diz para Ananias ir lá no endereço que Paulo estava para orar por ele. Deus fala para Ananias, vai lá, Ananias, porque eu vou mostrar para Paulo o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E sua última prisão ali, antes de ser martirizado, ele escreve a carta ali para Timóteo. Foi julgado em Roma. Paulo foi decapitado a mando de Nero e suas cartas continuam vivas até hoje. André evangelizou na Ásia e na Acaia ele foi preso e crucificado numa cruz em forma de X. Até hoje é chamada Cruz de Santo André. Bartolomeu ou Natanael exerceu seu ministério em Anatólia, Índia, Armênia, Etiópia e Mesopotâmia. Ele foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo na Armênia. Tomé, lançado numa fornalha na Índia, evangelizou também na Pérsia. Mateus, que é o relator do livro que nós estamos lendo aqui agora, pregou e ensinou na Judéia, Etiópia e Pérsia. Foi cravado na terra e decapitado na Etiópia. Simão o Zelote, pertencia a um grupo de rebeldes, mas decidiu seguir a Jesus. Foi crucificado por ordem de Nero. Matias, aquele que substituiu Judas, foi acusado de blasfêmia e foi sentenciado a ser crucificado, apedrejado e decapitado. Lucas, o médico evangelista, que escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos, viajou com Paulo também. Esse foi pendurado numa oliveira pelos idólatras e sacerdotes da Grécia. Meus irmãos, eu estou falando de pessoas que estavam ali, a grande maioria delas, com o Senhor Jesus no Sermão do Monte. Jesus já estava já preparando o seu grupo para a perseguição que iriam sofrer. Após os discípulos
vieram os pais da igreja, um grupo chamado como Pais da Igreja, que também sofreram e foram perseguidos. O Império Romano não parou de perseguir os cristãos depois de que todos os discípulos foram também perseguidos. Os cristãos eram perseguidos com frequência, eram lançados nas arenas, mas isso não fazia com que o evangelho diminuísse, mas só aumentasse. O cristianismo, a mensagem de Jesus, alcançou muita penetração na camada social que estava ali ávida por uma solução, ávida por ter paz, ávida por ter um encontro com algo que realmente iria trazer a paz e a salvação para estes. O número de cristãos só crescia, mesmo com perseguição, mesmo sendo lançados na arena, mesmo sendo martirizados. O número de cristãos só crescia. O que nós vamos ver é que ali no século III, o Império Romano teve uma crise muito grande e nós vamos entender que Deus vai preparando a queda do Império Romano ou o enfraquecimento do Império Romano, e a última perseguição decretada foi pelo imperador Diocleciano, na segunda metade do século III. Diocleciano, na segunda metade exatamente do século III. Neste momento, o Império Romano ele não conseguia manter mais a sua estrutura como antes. Na chegada já do século IV, o ano de 313, o imperador Constantino, ele publica o Edito de Milão, onde cancela essa perseguição e dá liberdade de culto aos cristãos. Em 390, um outro imperador, Teodósio, ele declara a religião cristã a religião oficial do império. Muitas outras lutas aconteceram, muitos outros tipos de perseguição aconteceram contra os discípulos de Jesus, mesmo depois aqui desse edito de Tessalônica. Mas perseguição faz parte da vida do cristão. Meus irmãos, nesse momento, nós temos aproximadamente 50 países onde a perseguição a cristãos é algo real. Países que não são favoráveis ao cristianismo. É bom lembrar que tiveram 200 anos ali da Reforma Protestante, começando em 1517, e também houve perseguição ali naquele momento. A perseguição, ela não deixou de fazer parte da vida do cristão. E nesse momento nós temos 50 países onde a perseguição acontece de forma real, física. Opressão, tortura, prisão e até morte na vida de muitos dos nossos irmãos espalhados pelo mundo. Eu tive o privilégio de assistir um missionário de nome Nick Ripken. Ele trabalhou em vários campos fechados em todo o mundo e inclusive tem um livro chamado A Insanidade de Deus. É interessante que esse casal com sua família num campo fechado, um campo que era resistente ao evangelho, campo de risco para cristãos, um país de risco para cristãos. Eles, no 6º ano que estavam nesse lugar, perderam seu filho por um ataque de asma numa manhã, num domingo de Páscoa. Eles não desistiram de continuar servindo ao Senhor em lugares de risco. E ele falou na sua apresentação o seguinte: um missionário num campo de risco entrega uma Bíblia para alguém, fala de Jesus para alguém, sabendo que somente por ter contato com ele, que é cristão, aquela pessoa já corre risco de vida, já corre um grande risco de uma perseguição terrível contra a vida dela. Mas ainda assim, eu devo cumprir o meu trabalho como missionário. Eu devo falar de Jesus para aquelas pessoas. E ele citou inúmeras experiências vivendo em países
onde o risco de vida para cristãos é muito grande. Irmão André é lembrado como o contrabandista de Deus, porque atravessava Bíblias para dentro de países da antiga União Soviética, disse o seguinte: enquanto existia um cristão preso por sua fé em Jesus Cristo, eu não serei uma pessoa livre. Eu não serei um cristão livre. Eu não serei alguém com conforto, com tranquilidade, enquanto existir um cristão preso por sua fé em Jesus Cristo ou sofrendo alguma perseguição por sua fé em Jesus Cristo. Eu não sei se você imagina que perseguição é algo apenas para aqueles cristãos que estão em países aversos ao cristianismo. Porque a perseguição, ela existe na vida de todos os cristãos. Perseguição não é algo que acontece só em países não cristãos. A perseguição, ela segue também fora dos países não cristãos. E eu queria falar sobre isso com você. A perseguição acontece em países considerados cristãos. É um outro conceito de perseguição. A cultura que limita os direitos dos cristãos em países não cristãos é também encontrada na cultura que existe em países considerados cristãos. A cultura, ela tem tentáculos que tenta cercear o evangelho mesmo em países cristãos. Existe um grande esforço para tornar países chamados cristãos de países pós-cristãos. E a cultura, ou através da cultura, a perseguição vai acontecendo. O Sermão do Monte, ele é atual para mim e para você. Independente de onde você mora, onde você está, o Sermão do Monte é para todos os discípulos de Jesus. Porque todos os discípulos de Jesus sofreram ou sofrerão perseguição por conta da justiça, por conta do Evangelho, somente por terem optado por seguir a Jesus. No século XX nós temos definição de gerações por expressões, apenas para exemplificar. É considerada geração perdida, essa é a expressão. É a geração que nasceu entre 1883 e 1900. Essa geração é considerada a geração ali que nasceu ou que viveu na época da Primeira Guerra Mundial. A geração grandiosa é considerada a geração daqueles que lutaram na Segunda Guerra Mundial. São os veteranos que lutaram na Segunda Guerra Mundial ou que nasceram por volta de 1901 e 1924, atingindo a maioridade durante a Grande Depressão. Enquanto os adultos combateram na Segunda Guerra Mundial, enquanto eles eram adultos, e viveram a maioria da sua vida adulta no que foram chamados anos de prosperidade, os 30 anos gloriosos, como foram chamados. Existe uma outra expressão chamada geração silenciosa. Nasceram aproximadamente entre os anos 1925 a 1945. Inclui indivíduos que lutaram, muito jovens, na Segunda Guerra Mundial, e a grande maioria deles, os que foram à guerra, lutaram na Guerra da Coreia, principalmente no caso dos Estados Unidos. Depois da geração silenciosa, aparece uma outra geração, chamada os Baby Boomers. São a geração daqueles que nasceu após a Segunda Guerra Mundial. Normalmente entre 1946 e 1964, são as pessoas que nasceram nesse intervalo, são considerados Baby Boomers.
é uma época marcada pela alta taxa de natalidade no mundo. A geração X é aquela geração que nasceu após os baby boomers. Ela tem início entre 1960 e até o final dos anos 70. Os millennials, também conhecidos como geração Y, são aqueles que iniciaram suas vidas tipicamente entre 1980 e até meados da década de 90. Foram os anos de seu nascimento. E a geração conhecida como Zoomers, eles têm o seu período de nascimento entre 90 e 2000, com ainda algumas definições até quando essa geração vai. São muitas expressões para definir gerações, culturas. Cada geração desta aqui acompanhou uma cultura, sofreu influências do lugar em que estava, no período em que viveu. E essas influências mexeram na vida dessas pessoas, positivamente ou negativamente. Cristãos que viveram ou que vivem em cada fase dessas aqui sofrem perseguições preparadas para a sua geração. Eu não sei em que faixa de ano aqui você nasceu, mas a sua geração, ela sofreu e sofre perseguições preparadas exatamente para o seu perfil, segundo a cultura aqui que mais espelha a sua geração. Perseguição não é algo que só acontece em países não cristãos, mas ela é planejada e executada para que países cristãos deixem de ser cristãos. Para cada cultura, para cada geração, existe um plano de descristianização dos cristãos ou da sociedade. Existem grupos hoje que estão perseguindo os cristãos e eles nem sabem que eles estão perseguindo os cristãos. Talvez na cabeça deles eles estejam lutando a favor de uma determinada filosofia, de uma ideologia, estão lutando por algo que eles creem ou que fizeram eles crer, mas de fato eles estão perseguindo os cristãos. Ninguém disse isso para eles, mas eles estão lutando contra os cristãos, até mesmo de forma não consciente. Muitos de forma consciente, mas muitos de forma inconsciente estão perseguindo os cristãos. Acorde. Se você é um discípulo de Jesus, você pode sofrer perseguição agora mesmo, dentro da sua casa, em algum lugar onde você costuma frequentar, num ambiente de estudo ou de trabalho. Você talvez não saiba por que alguém está me olhando diferente, por que alguém está falando ou agindo comigo assim. Não se esqueça que você é um cristão. Depois que Jesus falou de mansidão, de misericórdia, de choro, de pacificação, Jesus vem falar de perseguição. E todos esses outros elementos, eles têm que compor a vida do cristão mesmo. Porque o cristão vai ser bem-aventurado com esses outros elementos, com essas outras práticas. E também estará apto a passar pela perseguição. Certa ocasião escutei uma história real acontecida na Coreia do Norte. Um vilarejo na Coreia do Norte precisava ser urbanizado, restaurado, porque um grande estadista daquele país iria visitar aquele lugar. E então começaram as reformas, começaram as obras, e quando foram mexer em determinada construção, encontraram um grupo de pessoas escondido ali bem no porão daquela construção. E tiraram aquele grupo daquele lugar e botaram aquele grupo de pessoas na rua. E pelo comportamento, pelas perguntas feitas, observaram que se tratava de um grupo de cristãos. E
A pessoa no comando ali daquelas obras e daquela operação, o militar que cuidava daquilo, ele, consciente já que estava falando com um grupo de cristãos, ele falou: olha, vocês podem ficar ilesos, conquanto que neguem a fé de vocês, porque aqui não há espaço para esse tipo de fé. E aquele grupo que estava há muito tempo escondido e com certeza cultuando ali, naquele local, se decidiu por não negar a fé em Jesus Cristo. E separaram as mulheres e as crianças e os homens. E colocaram os homens deitados na rua. E separaram uma máquina de rolo compressor para trafegar em cima das pernas daquelas pessoas, daqueles homens. E eles ainda assim, vendo aquele cenário, não negaram a sua fé. Mas enquanto a máquina ia passando, eles iam cantando ao Senhor, eles iam louvando ao Senhor. Eram os últimos momentos da vida daquelas pessoas. E eles iam louvando ao Senhor. Do outro lado, existiam forcas preparadas para as mulheres e para as crianças. E uma criança perguntou para a senhora, para a avó que estava próximo a ela: o que vai acontecer conosco? Eu estou com medo, eu estou preocupado. E aquela senhora falou: não fique preocupado, já já nós estaremos com o nosso Senhor. Já já nós estaremos com o nosso Senhor. Porque estar com o Senhor é a melhor coisa que pode acontecer para um discípulo de Jesus. Não obstante qual seja a perseguição que você está sofrendo, se ela é emocional, se é uma perseguição de alguma limitação, você está sendo privado de alguma coisa, se é inclusive uma perseguição física, não obstante a perseguição, a nossa recompensa está com o Senhor. Não é à toa que Jesus, na sua última bem-aventurança, vai falar aquilo que ele já tinha falado numa bem-aventurança acima, quando ele fala que é destas pessoas que é o reino de Deus. Pertence a essas pessoas o reino de Deus. Aqueles que sabem que são de Jesus, sabem que vão sofrer alguma perseguição de algum tipo em suas vidas, mas decidem estar com Ele. Elas não fizeram nada de errado. Elas só se decidiram pelo Senhor Jesus. Eu não sei o endereço onde você mora, sua rua, cidade, estado, país, mas eu tenho certeza de uma coisa: o lugar onde você mora não é o céu, com certeza. Você não mora no céu. Eu posso garantir a você que, se você já se decidiu por Jesus, com certeza você está passando por algum tipo de perseguição. Com certeza. Posso também garantir que, se você não se decidiu por Jesus ainda, você também está passando por algum tipo de perseguição. A diferença é que, para o segundo grupo, as trevas estão vencendo o jogo. As trevas estão vencendo o jogo na sua vida. A diferença é que, para o segundo grupo, que ainda não decidiu entregar sua vida para Jesus Cristo, a diferença é que você ainda não possui uma escritura em seu nome, dizendo que você tem direito às moradas celestiais com o Senhor Jesus. A diferença para o grupo que ainda não recebeu Jesus Cristo em seu coração, não se definiu ainda por isso, não se definiu por ser um discípulo de Jesus, é que a perseguição vai levar à morte física e à morte eterna. Aquele que se decidiu por Jesus, ele terá o próprio Senhor Jesus para caminhar consigo.
para passar por qualquer situação nessa vida e para recebê-lo após a morte física aqui. Eu gostaria que você pudesse aí nesse momento pensar sobre isso. E eu gostaria que você pudesse curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, se você pode fazer isso. Se você não pode fazer isso, não há problema. Mas eu quero orar com você neste dia, porque Deus está falando conosco. E Ele também está falando com você, aí onde você está. Deus, neste dia, nós aqui que entendemos que a perseguição ela é parte integrante da vida do crente, mas o Senhor está conosco para passar e para atravessá-la. Nós te agradecemos por essa salvação. Nós te agradecemos porque fazemos parte do grupo que já está salvo pelo Senhor, porque reconhecemos o Senhor como nosso Salvador. E nós sabemos que a perseguição acontece, está acontecendo e vai acontecer. Mas nós somos alegres, Senhor, por ter o Senhor conosco e por poder servi-lo. E te servindo, nós vamos atravessar por essas perseguições, assim como os teus servos no passado atravessaram e já estão contigo nas moradas eternas. Senhor, mas eu quero orar aqui nesse momento por aquelas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que não têm certeza de ter entregue suas vidas a Jesus Cristo. Não tiveram oportunidade de dizer para Jesus: Jesus, eu quero caminhar a partir de hoje como seu discípulo. Eu quero caminhar a partir de hoje vivendo ali o Sermão da Montanha em minha vida. Eu quero caminhar a partir de hoje sabendo que haverão perseguições, mas que o Senhor estará comigo. E quando o meu tempo nesse mundo cessar, o Senhor estará comigo para me receber na eternidade. E eu terei uma escritura lá naquele condomínio celestial, aonde vou viver eternamente contigo. Que neste dia, Senhor, essas pessoas que não têm certeza, Pai, de ter esse compromisso com o Senhor Jesus, não lembram de ter feito essa decisão em sua história, que elas possam fazê-lo. Independente de que geração elas pertencem, independente da influência que tenham recebido da cultura onde foram criados, independente do país onde estejam, Senhor, que elas possam tomar uma decisão ao seu lado. É assim que nós oramos. Põe a tua poderosa mão nessas vidas. Senhor, nós que já somos seus servos e seus discípulos, nós queremos também tomar decisões ajudando os cristãos que estão sendo severamente perseguidos, Senhor, em aproximadamente 50 países do mundo. Aliviando, Senhor, o sofrimento dessas pessoas. Ajudando o Senhor a dar resposta, a dar suporte a essas famílias, Senhor, que têm sido perseguidas. Nos ajuda a sermos, Senhor, o teu braço também, cuidando dos nossos irmãos onde eles estão. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se você fez uma oração recebendo Jesus como seu Salvador, entregando sua vida ao Senhor Jesus, nós queremos te conhecer. Se você está longe aqui da nossa região em Richmond, Virgínia, procure uma igreja aí perto de sua casa, alguém que possa cuidar de você e te aconselhar em relação às Escrituras Sagradas e ao seu novo caminho de fé. Se você precisar da nossa ajuda, envie uma mensagem para o e-mail que está aqui na tela e nós vamos ajudar você. Se você já é um cristão, é um discípulo de Jesus e você entendeu que existe gente sofrendo por causa do Evangelho e você quer ajudar essas pessoas que estão sofrendo severamente, nós queremos ter o privilégio de encaminhar para você alguns projetos que cuidam de crentes que estão sofrendo por causa do Evangelho, estão sofrendo severamente por causa do Evangelho em alguns lugares do planeta, para que você possa estar orando, intercedendo e também ofertando para que essas pessoas possam ter ali um atendimento, um suporte naquilo que estão fazendo na proclamação do Evangelho nesses lugares. Nós somos o Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond. Agora, no mês de julho, estamos voltando a nos reunir. E você pode ficar informado desta data e dos horários assistindo aqui o nosso canal também. Mas neste dia, o mais importante é que você entenda
que existe o reino de Deus, um reino preparado para a alegria, para a felicidade dos seus servos, dos servos de Jesus, dos súditos desse rei, dos discípulos de Jesus. E você pode ter uma vida plena de alegria, garantida pelas bem-aventuranças que o rei apresenta ali no capítulo 5 de Mateus. Nós vamos aqui nesse momento convidar você também para participar dos nossos cultos de oração pelo aplicativo Zoom. É muito simples. Mande uma mensagem para nós e vamos enviar o link para você todos os dias, de segunda a quinta-feira, às 8 horas aqui na Virgínia, Estados Unidos, e 9 horas da noite no horário de Brasília. Você é nosso convidado para orar ao Senhor e colocar também suas necessidades diante do Senhor. Foi muito bom estar com você hoje e queremos contar com você outros dias para juntos celebrarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Deus te abençoe, cuide de você e de sua família durante toda essa semana. E até a próxima celebração. Lembre-se, bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição por conta da justiça, porque deles é o reino de Deus. Deus te abençoe.